Oi. Olá. Tudo certo aí já? Tá, acho que aqui tá de boa. Você tá me ouvindo? Tá? Tô. Então, fechou. Vamos para a nossa live. Tá ouvindo o som? Tava, agora não tô mais, não. Não tá ouvindo mais? E Mas já... antes de eu. Antes, antes de entrar na live, eu tava ouvindo. Agora não tô mais, não. Tá. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Tô. Tá alto? Tá baixo? Tá. Tá de boa. Beleza, então. Então, vamos lá. Livezinha bem rápida, bem de boa. Pra se aprofundar cada vez mais em Jesus. A ideia é a gente fazer uma... A ideia é a gente fazer cerca de... A gente vai conversando sobre quantas lives que a gente vai fazer. Mas a ideia é que a gente realmente, no final delas, a gente consiga não estar no mesmo nível quando a gente começou essa live. A ideia Sim. é começar a compartilhar coisas que são bem práticas, são bem preciosas, coisas que a gente levou 10 anos, às vezes, aí para aprender. E a gente vai trazer um pouco aqui para vocês ao longo dessas lives. Então, é importante vocês assistirem cada uma delas para que vocês consigam pegar, né, a ordem das coisas. Por exemplo, essa live 1 é a live mais importante de todas. Se você está assistindo a 2, você não pode assistir a 2, você tem que assistir a 1, que ela é a mais importante de todas. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente precisa de fazer para que a gente comece a se aprofundar em Jesus é entender as nossas motivações. É muito legal que eu estava conversando com a Carla, até ontem mesmo, e a gente analisando como é que foi a nossa trajetória com Jesus. Uhum. E desde quando eu conheci Jesus, eu sempre... Na verdade, eu sempre busquei a aceitação das pessoas, né? Então, a primeira vez que eu conheci Jesus, meu irmão mais velho, o Júnior, ele chegou e... Ah, e aí, Ailton? Tudo jóia? Vamos lá, hein? Voltando à história. Meu irmão Júnior, há uns 12 anos atrás, ele começou a ir numa igreja. E à medida que ele foi nessa instituição, eu achei muito legal, porque normalmente eu estava bem ambientalizado com aquela instituição bem quadrada, que você tem que sentar, os bancos tudo de madeira, aquela coisa assim, bem séria. E de repente ele chegou na igreja e me convidou e eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha tudo luzes, multidão, jovens, os caras pulando, me recepcionaram. E eu falei assim, ué, que Jesus é esse? Que Jesus diferente é esse? E Quantos anos naquela você época tinha? eu consegui fazer parte de um grupo, né? Quantos anos Eu você tinha? sempre... Quantos anos que eu tinha? Eu tinha, Sim. eu acredito que naquela época eu tinha uns 11 anos. Nossa, bem, Hoje eu bem tô com novinho. 27, né? Hum. Então, deixa eu ver. E quando eu entrei na igreja, eu vi que lá, eu vi que as pessoas me aceitaram, né? Porque o grupo que eu convivia ou era a galera da escola ou era o pessoal da família, mas eu nunca tive contato tão forte assim com os jovens. E eu vi que eles eram diferentes, eu vi que eles carregavam algo diferente. Eu vi que eles amavam mesmo e eles me amaram. Então, meu início com Jesus foi buscando as pessoas. Eu nem queria, tipo assim, saber de Jesus. Jesus não era o foco para mim naquela época. Eu só queria só a aceitação das pessoas. Eu só queria fazer parte de um grupo. Hum. Aí, depois de 2 anos, eu me mudei para outra cidade. E quando me mudei para essa outra cidade, o que aconteceu? Lá, verdadeiramente, quando o pastor um dia me disse assim, ah, você quer aceitar Jesus, receber Jesus? Eu comecei a me apaixonar por Jesus. Então, a minha motivação, quando eu comecei, quando eu conheci Jesus, foi pura e simplesmente só Jesus. Eu me apaixonei pela pessoa de Jesus. Eu queria saber mais sobre quem Jesus era. Eu não queria aquilo que Jesus podia me dar. Eu não queria que Jesus melhorasse a minha vida financeira. Eu não queria que Jesus fizesse o milagre da minha vida. Não que isso não que isso seja um problema, mas a motivação era pura e simplesmente Jesus. E eu estava até comentando com a Carla, tanto que isso é legal, porque quando você é criança, você não tem essas coisas que nós, adultos, temos. Essas preocupações, essas ansiedades, esses desejos. É tipo assim, Jesus para conseguir me ajudar a casar logo, Jesus para abrir a porta da minha vida. É. Eu não tinha isso. Eu só queria Jesus, eu era uma criança.
E por isso que a Bíblia fala, se vocês não forem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque criança, ela é pura. Ela simplesmente só quer... Ela é simples no seu desejo. Ela não tem segundas intenções. Ela não procura, às vezes, os seus próprios interesses. Então, eu conheci Jesus de verdade, assim, comecei essa caminhada, essa trajetória com Jesus, entre 13 para 14 anos de idade. E por que eu estou falando isso? Porque isso é extremamente importante. Se você quer aprender a se aprofundar em Jesus, você vai precisar de olhar as suas motivações. Sim. Se você buscar Jesus puramente, simplesmente, somente Jesus, e não aquilo que ele pode oferecer, eu te garanto que você vai estar num nível completamente diferente. Porque se você começar a perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, que estão buscando Jesus, você vai sempre perceber que elas sempre estão buscando Jesus para a melhoria da sua vida. Normalmente a gente fala assim, ah, não. E é legal porque quando as pessoas procuram, amor, essa questão, como você falou, buscar Jesus não por quem ele é, mas por alguma coisa, o que mede o relacionamento dela com Jesus, se está profundo ou não, é se essas coisas têm acontecido, né? Se essas coisas que a pessoa deseja no coração têm se realizado. E não se a amizade com Jesus tem sido profunda. Exatamente. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar e a gente refrisar é você buscar Jesus simplesmente por Jesus. Por querer Jesus, a pessoa de Jesus, a amizade com Jesus. E se você começou, às vezes, com outras intenções, eu estou aqui para te dizer, largue todas essas intenções, porque a Bíblia é bem enfática. Buscar primeiro o reino dos céus. E o reino dos céus ele é composto por 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas as outras coisas, elas começarão a fazer sentido, elas serão claras na sua vida. Então, Sim. você dá uma primeira coisa, um primeiro pilar, né, para que você pudesse se aprofundar em Jesus, seria essa motivação centrada na pessoa de Jesus e não nos milagres de Jesus. Quando Jesus estava na Terra, você percebia que, enquanto ele caminhava aqui, as pessoas elas sempre buscavam ele através, tipo assim, Jesus, faça um milagre. As escrituras vão dizer que quando Jesus ele visitou uma determinada cidade, as pessoas viraram para ele e falaram assim, faça um milagre para que você prove que você é o profeta. Então sempre existe isso. E lembrando, não existe problema nisso. Tá? Jesus é muito bem resolvido. Então aqui o que a gente está fazendo aqui, a gente está falando como foi a nossa trajetória. Como a gente encontra esses níveis mais profundos em Jesus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele era um cara que ele tinha tanto desejo, tanta devoção por Jesus, que nada mais importava na vida dele. Ao ponto dele falar assim, eu estou crucificado com Cristo. E nada mais importa. Então, isso é bem importante. Tá? Beleza. Primeiro pilar, então, é isso. A segunda coisa que seria... Motivação do coração. Motivação do coração. Então, vamos lá. Anota aí. Motivação do coração. Ela precisa ser simplesmente Jesus. Tá? A segunda coisa que a gente precisa entender, que a gente se aprofunde em Jesus, é sair da mentalidade religiosa. E o que seria essa mentalidade religiosa? A mentalidade religiosa, ela é sempre pautada no esforço próprio. Eu preciso de fazer para receber alguma coisa. Eu preciso de ser aceito para receber alguma coisa. Eu preciso de sempre estar sacrificando alguma coisa para que eu possa receber outra coisa. Então, ela é pautada simples e puramente no esforço próprio. Se a gente vai olhar os fariseus, quando Jesus ele veio, eles falavam assim, Jesus sempre falava sobre o discurso dos fariseus. Eles sempre tinham uma aparência. Eles sempre se orgulhavam dos seus jejuns e das suas orações. Eles eram realmente religiosos ali naquelas coisas. Então, o que seria esse pensamento religioso na prática? Normalmente as pessoas, elas atribuem a se aprofundar com Jesus. E à medida que elas começam nessa caminhada, por exemplo, se você sente culpa se você não ora, isso é uma mentalidade religiosa. Porque a culpa, ela não vem de Deus. O Senhor, ele nunca vai gerar uma culpa no seu coração. Ele nunca vai virar e falar assim, por que você não orou hoje? Por que você não leu a Bíblia hoje? Então, todas as vezes que você sentir a culpa, possivelmente você vai entrar no pensamento religioso. Toda vez que você pensar que, nossa, eu preciso de orar, porque se eu não orar hoje, eu não tenho intimidade com Jesus, você não vai conseguir buscar. Isso é insustentável.
Então, esse pensamento religioso é uma das coisas que mais impedem das pessoas de se aprofundarem com Jesus. E o X da questão do pensamento religioso é o esforço próprio e a culpa. Então, hoje, por exemplo, se eu não leio as Escrituras, se eu passar 3 meses sem ler a Bíblia, 6 meses sem orar, eu ainda vou me sentir aprofundado, querido, amado e profundo em Jesus. E a grande maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso. E por Mas isso que isso, você não experimenta. mas isso, por você sentir essa paz, está muito atrelado à questão de você entender sua identidade, né, amor? Em Exatamente. Jesus. Exato. De saber que você realmente é filho e que você não precisa fazer nada para se sentir aceita. Perfeito. Porque a mentalidade religiosa, a gente pensa que quanto mais eu faço, mais o Senhor me ama. E durante muito tempo, eu sempre quis mostrar para Jesus o quanto eu o amava. Então, Jesus, eu vou participar de todas as células, eu vou dançar no teatro, eu vou dançar na igreja, eu vou fazer os evangelismos, eu vou ler as escrituras, eu vou jejuar. A minha motivação era provar para Jesus que ele deveria me amar mais à medida que eu faço as coisas. Até que Jesus virou um dia para mim e falou assim: eu queria que você gastasse mais tempo refletindo no quanto eu te amo. Refletisse em quem você é em mim. E eu comecei a perceber então que eu sempre buscava barganhar Jesus. Então eu buscava ser o cristão performance. Eu não vou falhar em um dia. Porque se eu falhar em um dia, Jesus não vai gostar de mim. Ou seja, isso é completamente... A minha motivação era o medo da rejeição. Eu fazia Jesus ia me Eu rejeitar. Mas também já tive bastante peso com relação a isso, sabe? De por eu não ter as práticas religiosas, eu senti que eu estava fora de Jesus, que Jesus não falava comigo. Sentia um peso mesmo, sabe? Tipo, cara, eu tô fora, não tô dentro. Como se exatamente. essa distinção de quando você está dentro de Jesus, quando você está fora dele, só pelas práticas. Nossa, era muito pesado. Muito Exatamente. pesado. E aí, Então tipo, eu por entendi. exemplo, se eu não tinha um tempo com ele num dia, eu já não me sentia digna nem de conversar com ele. Porque aí, tipo assim, não, hoje eu não orei com Jesus, eu não tive meu tempo isolado com ele, então eu não sou digna de conversar com ele. Então aí eu precisava voltar, realinhar essas coisas para eu me sentir filha de novo. Exatamente. E eu era simplesmente pautado na performance. Eu nem alinhava o meu coração. Eu simplesmente voltava a fazer as coisas de sempre, né? Que é orar, ler a Bíblia, jejuar, passar um tempinho com Jesus. Até que eu entendi que eu era amado. Sim. E o Senhor, ele me aceitou, o Senhor, ele me amou. E ele falou assim, não, não, você não precisa de fazer nada. E quando nós somos filhos, o filho não precisa de fazer nada para ser amado pelo pai. Se o filho ele não abraça o pai, se o filho ele não cumpre ali as tarefinhas de casa, não importa. O pai ele não vai diminuir o amor que ele sente pelo filho. Jamais. Então, quando as pessoas, a mentalidade religiosa, ela impede as pessoas, por exemplo, de reconhecer Deus como pai. Todo mundo sabe que Deus é pai, que Jesus morreu na cruz, que o Espírito Santo foi enviado sobre a terra. Mas as práticas do dia a dia vão mostrar se realmente isso é verdade. Então, a primeira coisa é, se você ainda sente culpa, significa que você ainda não entendeu que toda culpa é levada com Jesus. Se você ainda sente culpa e se você ainda busca aceitação, é porque você ainda não entendeu que você é aceito, aceita e você também é amado por ele. E tá vendo, gente? Tipo assim, se não tem essas coisas, não tem como você se aprofundar em Jesus. Você sempre vai ter alguma coisa que te puxa, uma culpa, um você não fez, você deixou de fazer e coisas assim. Então você entenda que, uma vez que você entende então, que você é filho e filha, pode ter certeza que você ficar 6 meses sem visitar o seu pai, tá? O pai ainda vai te amar profundamente. Lembra daquela parábola do filho pródigo? O filho vai e quando ele volta, o pai fala assim, o quê? Vamos fazer uma festa. Ele voltou. Ele não falou assim, por que você não fez as suas obrigações? Por que você não usou o seu dinheiro certo? Gente, quem culpa? Você sabe quem é o acusador? Você sabe quem é que culpa? De quem que é essa tarefa? Então, essa tarefa não vem de Jesus. Essa tarefa não vem do Espírito Santo. Se você não se livra disso, você não consegue experimentar de Jesus. Então, eu quero que todos vocês que estão aqui, vocês se sintam livres na presença de Jesus. Sabendo que vocês são aceitas, amados e amadas por Ele. Ele não vai olhar aquilo que você faz. Ele sempre vai olhar o seu coração. E eu acho que foi uma das coisas que nos trouxe até aqui.
Então, por mais que às vezes eu deixava de fazer uma coisa ou outra, Jesus ele sempre enxergava um pouco do meu coração. Por mais que eu ainda estava preocupado por não se sentir amado e aceito. Então, o Espírito Santo ele foi me conduzindo. E no final das contas, eu só queria Jesus. Então, primeira coisa, alinhar a motivação do coração. Primeira coisa, alinhar a motivação do coração. Segunda coisa, se livrar desse pensamento religioso. E foi muito bonito, assim, sabe, amor, de ver a construção, quando eu olho para trás, de ver aquela mentalidade religiosa. E conforme eu fui me entendendo em Jesus, entendendo quem eu era nele, quem eu sou para ele, o quanto que foi invertendo, sabe? Essa questão de não sentir o peso, não sentir que era algo, uma prática que eu tinha que fazer por obrigação. Eu fui vendo essa construção e essa inversão de eu querer estar com Jesus porque a presença dele era boa para mim. Eu querer as coisas dele porque eu amava ele. Então, você acompanhou também durante muitos anos a questão que eu tinha da questão de ler a Bíblia, que eu tinha muita dificuldade com isso. E hoje inverter isso, sabe? De eu realmente querer ler porque eu quero saber mais dele. Eu quero estar mais perto dele. É um desejo meu. Simplesmente porque eu fui entendendo quem eu sou nele. Mas enquanto eu não entendia isso, tudo que envolvia Jesus era pesado. Era uma prática somente, entendeu? Então, assim, por isso que muitas vezes, é igual você falou, a culpa realmente ela é um sinalizador de que a gente não entendeu a nossa identidade. Porque quando a gente realmente entende quem nós somos nele, a culpa sai e dá lugar para esse lugar de prazer de estar nele, de querer fazer as coisas com ele. E de conhecer mais ele, consequentemente. Oi, Ângela. Então, é uma boa discussão. Eu tava pensando com a Carla da gente colocá-las no YouTube. Elas não ficaram gravadas aqui. Possivelmente a gente deva colocar no YouTube. Aí a gente avisa. Sobre a questão dessa culpa. Eu acredito que, assim, maybe, uma vez que a gente entende ela, a gente vai precisar, então, de trabalhar com esse pensamento religioso. Sim. Sabe? Aquele pensamento constante que ele ainda vai vir, né? Quando a gente desligar essa live aqui, a semana que vem, possivelmente, você vai enfrentar isso. E qual que é a melhor ferramenta para você lidar com a culpa? Porque os pensamentos de culpa, gente, eles vão continuar vindo. Mas à medida que você se expõe à realidade de Jesus, vocês vão ver que eles vão ter cada vez mais força. Que eles vão aparecer cada vez menos. Porque você vai ter revelação. É como se a revelação, esse entendimento, ele blindasse o seu coração e o seu cérebro. Ao ponto do inimigo, ele não conseguir mais lançar esses dados. Ao ponto do seu coração, ele também não gerar esse tipo de pensamento. Porque nem todo pensamento errado, gente, assim, de culpa, é somente do inimigo. Ele também pode vir do seu próprio coração. Ele não era aceito. Então era o meu coração que estava falando essas coisas. Então, uma vez que você está dentro dessa realidade, como é que a gente vai lidar com a culpa? Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é dar o dedo para ela. Eliminá-la completamente. Então, quando você sentir o pensamento de culpa, você vai se imaginar dando um dedo, chutando ela para fora do seu pensamento, falando assim: aqui não, eu sou amado e sou aceito. Isso. Que Nossa, é muito legal, amor, porque realmente quando eu olho, eu vejo esse estágio mesmo, sabe? Da seta vir no meu coração e rapidamente eu falar assim, opa, não vou pro lugar de fazer, pro lugar de realmente só me sentir aceita enquanto eu estou fazendo, sabe? E esse posicionamento de antes eu deixar ele entrar no meu coração, e aí eu me sentia muito pesada e fora de Jesus, para esse lugar onde a setinha ela vinha, batia e eu já tirava ela. E depois, quando, tipo assim, nem tem seta mais, porque não tem nem como, já tá tão firmado que eu já, se tem ou não tem, eu já não. Exato, então o tempo ele vai dizer essas coisas, né? Então, às vezes, para algumas pessoas leva um pouquinho mais de tempo, outras pessoas são mais radicais, eu sou radicalzão, assim. Então, meu corpo ele entende muito claro. Quando eu entendi, quando entrou no meu coração, quando eu tive a convicção, já era. Não tem jeito. Sou muito extremo comigo mesmo. Então, ele logamente, prontamente, ele percebeu, tá? Então, não fique preocupado ou preocupada. Essa culpa ainda existe ao longo dos dias. Mas saiba que quando você conseguir ficar 3 meses, 6 meses, sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, e você sentir paz, significa que você entendeu. Você entendeu que você é amado, você é aceito. Jesus não vai te amar por aquilo que você faz. Antigamente era assim mesmo.
ele respondia à medida que eu fazia. Mas como Jesus ele pagou por todas as coisas, ele consumou todas as coisas, toda vez que Deus ele olha para nós, ele vê Jesus. E isso para ele basta. Isso é maravilhoso. Tá? Então, a segunda coisa é essa. A terceira coisa seria, uma vez que eu entendi, então me livrei dessas coisas, fiz o passo 1, fiz o passo 2, esses pilares. Lembrando, gente, que essa live aqui é a live 1, tá? Então, a gente tem bastante coisa, mas ela é a das mais importantes de todas. Tenho certeza que sua vida não vai ser mais a mesma, que você hoje vai entrar em níveis mais profundos com Jesus. Porque, gente, isso é verdade, tá? Isso é verdade. A terceira coisa que a gente poderia comentar é sobre, uma vez que eu entendo essas coisas, vamos supor que a gente está do absoluto zero. Comecei a conhecer Jesus agora, tive uma experiência, eu quero esse cara para minha vida. Tá. O que eu faço então hoje? O que eu faço então amanhã? Uma das coisas que eu fiz e que ajudou bastante no começo foi ter as minhas rodinhas. O que seriam essas rodinhas? Seria uma rotina. E a rotina, gente, é uma rodinha. Então, se você quer experimentar mais Jesus, a primeira coisa que você vai precisar de fazer, além de todas essas que a gente comentou, é passar tempo com ele. E passar tempo com ele é você determinar, no começo, um período. Você colocar, às vezes, ali um período ao longo do seu dia. Mas o mais importante é ter a consciência de estar com Jesus ao longo do dia inteiro. E por isso que chamo de rodinha. Rodinha é um negócio que você usa no começo, igual de bicicleta, e depois você tira ela. Então, às vezes, no começo, é muito válido você colocar, cara, eu vou determinar o período da manhã, vou determinar o período da tarde, vou determinar, às vezes, o período da noite. Ou, eu vou falar assim, eu vou determinar, por exemplo, sei lá, depois do meu almoço, e coisas nesse sentido. Lembrando, gente, isso não é pra vida. Porque vai chegar um momento que isso vai ser um estilo de vida que você não vai precisar de estabelecer os tempos. Você não vai precisar de estabelecer os períodos. Porque você vai se relacionar tanto com a pessoa de Jesus que, de repente, quando você entrar dentro de casa, ela vai ser, opa, Jesus, você tá aí? E você conversa com ele. Quando você entrar no seu carro, você vai estar conectado juntamente com ele. Mas no começo, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de rodinhas. Então, eu gosto muito dessa ideia de você aprender a ter essa rotina. Ao ponto que vai chegar uma hora que você vai sentir tanta confiança em Jesus, tanta confiança naquilo que você é nele, não naquilo que você faz para ele, mas você vai ter tanta certeza de quanto que ele ama você, que você vai se sentir livre. Porque onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. E esse Espírito vai começar a gerar essas coisas em você. Ao ponto de você ficar tranquilo e você passar mais tempo do que você passaria desde lá do começo. Porque a sua fome, a sua sede, elas vão aumentando à medida que você se aprofunda em Jesus. Sabe? Você quer níveis mais profundos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o mergulhador. Se você for um mergulhador, você vai perceber, se você começar a pesquisar um pouquinho sobre as histórias deles, você vai ver que o cara ele começa com 10 metros, aí ele, nossa, legal, agora eu quero mergulhar 20, 30. E um dia eu perguntei, cara, por que vocês gostam de mergulhar tanto? Eles falam, cara, isso é uma aventura pra mim. Eu sempre quero descobrir mais, eu sempre quero ir a um nível mais profundo. E assim é com Jesus também. Quanto mais você vai se aprofundando, mais você quer se aprofundar. Porque mais cheio você quer ter desse amor, dessa certeza de que nós somos. Eu lembro que o ano passado, quando a gente estava querendo ter mais intimidade assim, com o Espírito Santo, de ter a consciência de que ele caminhava com a gente durante o dia, eu coloquei o despertador no celular, de 1 em 1 hora, para que meu cérebro lembrasse desse estado de consciência de que o Espírito Santo estava presente. Então, foi muito nessa linha que você falou, né, amor? De você ter as rodinhas. Então, o despertador, ele sempre me lembrava, tipo assim, opa, Espírito Santo, eu sei que você tá aqui. Aí hoje já não preciso mais. Não. E se você fizer, você não sente aquela culpa, que você tá ansiosa, tudo certinho. Então isso é bom. Até porque você começa a gerar essa consciência no começo. Tá? Jesus, ele tinha uma rotina. Jesus, ele tinha um estilo de vida, na verdade. Eu acho que a rodinha, ela se transforma em um estilo de vida. E o estilo de vida é aquela coisa que te acompanha. Faz parte já de quem você é. E essa é a beleza. A gente se aprofundar tanto em Jesus, que Jesus ele faz parte da nossa vida. Ele não é um momento mais. Ele não é um troço separado que a gente faz. Sabe? Então vai chegar esse momento. Mas às vezes, todos aqueles que hoje estão profundos em Jesus, você vai ver que é unânime. A grande maioria deles, eles começaram a ter essas rotinas. Eles estabeleciam um tempo. Ah, eu vou ficar 2 horas, eu vou ficar 3 horas. Não importa o tempo. O que importa é você
ter esse estado de consciência, você parar e fazer um compromisso com você mesmo. Eu vou me aprofundar, Jesus. Jesus, eu quero mais de você. E uma das formas da gente mostrar nas nossas intenções que a gente realmente está comprometido é quando a gente separa tempo, energia e tudo que tiver ao nosso, o que estiver disponível para nós, para a gente se aprofundar. Então, não tem jeito você aprofundar um relacionamento se você não passa tempo com essa pessoa. Se você não está conectado com essa pessoa ao longo do dia inteiro. Pensa. Gente, isso é insustentável, né? Então, a gente gosta muito de entender esse pilar muito simples que às vezes é negligenciado por muita gente. E aqui em casa, a gente tem algo que a gente sempre repete um para o outro. Se a sua vida está pesada, se a sua vida está complicada, se você não tem direção, se você não está conseguindo enxergar as coisas que precisam de acontecer ao longo da sua vida, se você precisa ter clareza, significa que está faltando tempo com Jesus. Tempo com Jesus. É um norte. Sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. É o maior sinalizador que tem, sabe? Se existe essa dúvida, se tem aquele pezinho no coração, qualquer coisa que tira a leveza da vida ou da intimidade com Jesus, é porque falta tempo com ele. Sempre Sempre. vai ser. Sempre. Sempre vai ser. E lembra que é tempo, não é um momento. Assim como ter tempos específicos com a Carla. Ontem mesmo a gente estava alinhando para fazer essa live. A gente tirou um tempo juntos para se aprofundar e entender aquilo que o Espírito Santo quer comunicar com vocês. Tá? Então, da mesma forma, também é a sua vida. Então, vai chegar um momento que você vai conseguir perceber essas coisas. Então, guarda e leva isso para a sua vida. Se alguma coisa não está alinhada, se o seu casamento, a sua vida, você não tem clareza, se você está sentindo vazio na sua vida, pode ter certeza que isso que falta tempo com Jesus. Tá? Ok. Então, a gente já falou de 3 coisas. A gente vai falar de mais uma. Pra gente já ir encerrando. Encerrando? Sim, encerrando. E rapidinho, né? A ideia é que seja preciso para que você possa consumir, assistir, escutar e que você realmente seja bem prático para que você possa experimentar de Jesus. Sempre sejam conduzidos, sabe? À medida que você começar a se aprofundar mais em Jesus, lembre-se do Espírito Santo de Deus, né? Que a gente vai falar dele nas próximas lives também, mas lembra que deixa ele te conduzir, por exemplo. Ele deu uma estratégia para Carla de colocar o despertador. Né? Ele me deu uma estratégia também, então deixa o Espírito Santo de Deus conduzir vocês e guardem sempre essa motivação única e exclusiva de querer Jesus nada mais. A última coisa que eu gostaria de comentar é sobre um coração quebrantado. Essa é uma das chaves para você se aprofundar em Jesus. Nossa, Porque a Bíblia fala o seguinte: um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais irá rejeitar. Jamais. À medida que a gente começa a entender esse coração contrito, ele é mais sobre nós do que para Deus. Porque a gente fica pensando que isso aqui é uma fórmula secreta para a gente atrair a atenção de Deus. Aí a gente começa a repetir isso sem a sinceridade de coração. Gente, é o seguinte: uma coisa que você não consegue esconder de Deus é a sua motivação. Nunca. Ele consegue perceber. Para as pessoas, você pode fazer cara de apaixonado, cara de amado, cara de, sabe, nossa, estou me entregando a Jesus, mas olha, ele você não consegue mentir para ele. Não tem como. Então, um coração contrito e quebrantado é um coração que realmente ele é sincero, sabe? Ele é aquela coisa assim, nossa, Jesus, eu só quero isso de verdade. Eu só quero você, Jesus. Eu só quero estar com você. É quando os seus sentimentos, todos eles estão apontados para a pessoa de Jesus. E isso quebranta o seu coração. É um dos sinônimos que o seu coração está quebrantado, na minha percepção. Não que a gente queira colocar método para esse negócio, é que o coração quebrantado é quando você se emociona de uma maneira sincera. E quando eu digo emocionar, a gente pensa que é sempre uma questão de chorar. Não é uma questão somente de chorar. Para a mulher, é chorar. Às vezes, eu não choro, mas às vezes eu choro. Então, não é somente quando isso acontece. Mas você percebe que o seu coração está sincero. E um dos outros sinais, para mim, no coração quebrantado, é quando os seus pensamentos, eles não estão em outro lugar a não ser naquilo. A não ser na pessoa de Jesus. É quando você chega num estado que você fala assim: eu só quero 5 minutos com você, Jesus, e para mim, vale. Jesus, eu quero só olhar nos seus olhos
Ah, não importa se você vai me dizer alguma coisa, se você vai me dar uma direção, se você vai alinhar a minha vida. Jesus, eu só quero me quebrantar na sua presença. Eu só quero É, derramar o meu coração e a minha vida diante de você. E você sabe quando você chega nesse lugar, que você se derrama, sabe? Você se entrega, você realmente se joga no chão, se precisa for. Então você se prostra mesmo. Seu coração, ele é rendido mesmo. Você tira é, todas as coisas, todas as existências, todo o achismo. Então, é um lugar que você entra que, cara, não tem culpa, não tem acusação, não tem pensamento que você vai fazer depois. Nada, 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 nada. nada. Parece que só tem uma coisa dentro de você, Jesus. Isso, para É, mim, é uma das formas de você conseguir perceber que você chegou nesse quebrantamento. é. E é tão assim, amor, que eu fico pensando, é tão difícil hoje, por mais que a gente conviva com muitas pessoas, né, muitos cristãos, é tão difícil você ver realmente esse coração desejoso por Jesus, sabe? Tipo, eu quero Jesus e mais nada. Eu quero Jesus por Ele mesmo, não pelo que Ele tem para me oferecer. Sabe, esse povo apaixonado por Ele, pela vida nele. É, Então, cara, comece realmente por esse lugar de quebrantamento, sabe? De tirar as escamas, de tirar os desejos ocultos que possam existir dentro do coração. Os desejos, tipo assim, ai, Jesus, eu preciso disso, ou eu sonho com aquilo, deixar isso para segundo plano e realmente, Senhor, eu me lavo diante de Ti é, para que você aumente o desejo do meu coração de Te conhecer, de realmente saber quem você é e quem eu sou em você, só por isso mesmo, sabe? Esse desejo intenso. é isso. É, Gente, é isso. E o Espírito Santo, ele vai saber te conduzir e ele vai saber te levar para esse lugar, tá? Não se prenda assim, ah, meu Deus, eu preciso. Calma, o Espírito gere. Santo conduz. O Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te levar para esse lugar, porque foi o Espírito Santo que nos conduziu Foi. a todo esse lugar, a entender essas coisas, e a gente quis compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Então, a primeira coisa, igual a Carla comentou, é você alinhar a sua motivação e querer só Jesus e nada mais. A segunda coisa que você precisa para você se aprofundar em Jesus é, que a gente comentou aqui, é você se livrar do pensamento religioso. Religioso. A terceira coisa que você precisa fazer é que o princípio, gente, não interprete isso como um, ai meu Deus, um checklist. São princípios, são comportamentos que vão carregar aí e vão guiar a sua vida. A terceira coisa é Usar as você rodinhas. usar as rodinhas, que é você estabelecer tempos, períodos, e lembrando que isso é uma rodinha, um negócio que você coloca, mas vai chegar um momento que isso vai se transformar num estilo de vida, onde Jesus ele vai entrar verdadeiramente na sua vida e não tem como. Vai entrar dentro de casa, você vai acordar e você vai estar conectado com Jesus. Isso é possível sim, tá? E a quarta coisa é você cultivar esse coração contrito, esse coração quebrantado, e você realmente se colocar nesse lugar em Jesus. Tá? Sim. Uhum. Pois é isso. É isso. Gente, obrigado por Que o Espírito todos vocês Santo. que ficaram aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar. A gente encerra essa live daqui 2 minutos, então a gente encerra ela, mas a gente vai dar um tempinho para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra gente. Eu tinha corrido e desligar a live, olha só. Que o Espírito Santo conduza cada um de vocês que estão aqui, sabe? Para esse lugar profundo em Jesus, para esse desejo genuíno de se conhecer nele, para essa vontade de realmente ser apresentado para a vida que Jesus tem para nós, sabe? Porque é muito triste, gente, viver uma vida inteira falando que ama Jesus e que deseja ele, mas não viver a vida que ele tem para nós, sabe? Uma vida onde você tem a ilusão de que você está com ele. Então, que esse desejo e esse quebrantamento do coração de cada um de nós nos leve para essa vida genuína, de uma vida de muito amor, de muita paz, de muita profundidade em Jesus. E que o Espírito Santo, ele realmente tem essa liberdade, que a gente dê essa liberdade para ele, de nos conduzir para esse lugar. É isso. É isso. É isso que importa. E se a gente faz essas coisas, é porque a gente percebeu, junto com o Espírito Santo, que isso seria maravilhoso. Tá? Então, esteja atento. No meu Instagram, no Instagram da Carla, a gente vai avisar quando vai ter a próxima live.
tá? A gente vai sentir quando é o momento, várias coisas estão acontecendo, então a gente fala para vocês. Deixa eu ler aqui o que o Júnior falou. Exato. Que bom, Junão. Que bom. Essas são as coisas que você pode usar para você começar, tá? E às vezes esse processo, por exemplo, a gente alinhar a nossa motivação, gente, é um negócio consciente, tá? É um negócio que você para, e você realmente olha no profundo do seu coração, olha nos seus pensamentos, e você vai colocando isso dentro de vocês, sabe? Dentro de você, do seu coração. Isso é muito importante. Fechou, Judão. Isso é muito importante. Lembra que a gente vai fazer outra também. Então, a próxima live vai ser sobre curiosidades sobre Jesus. A gente vai trazer 12 curiosidades que são incríveis, maravilhosas, libertadoras. E a gente vai trazer um pouco para vocês também na próxima live. Baby, você quer falar mais alguma coisa? Não, somente. Somente? Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. Para vocês que entraram depois dessa live, possivelmente a gente tem que colocar no YouTube tempo, no meu Instagram, no Instagram da Carla, que a gente vai falar um pouquinho. Ah, tinha travado, voltou. Aqui, tá me ouvindo? Agora eu tô, no começo não tava não, agora eu Não tô. tava? Então, beleza. Gente, é isso então. Tenham um excelente dia. Um excelente dia para vocês. Que o Espírito Santo conduza vocês hoje. Amém. Que o Espírito Santo conduza a vida de vocês hoje. Né? Que vocês possam ser tocados, entrar em níveis mais profundos com Jesus. É isso que a gente deseja para vocês. Tá bom? É isso. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.